Devo respeitar o afastamento do meu filho e me silenciar ou procurar contato? Vamos lá. Estamos falando de um vínculo que não se desfaz com proximidade ou sem proximidade, né? Estando próximo ou estando distante, falando ou não falando, vínculos, laços, pertencimento na relação com os filhos, né, e de filhos na relação com os pais, não se desfazem. Não se desfaz nem com a morte. Ou seja, mesmo que os pais venham a morrer, ainda assim eles continuam vivos dentro dos filhos. Ainda assim, né, a estrutura de presença deles continua latente dentro dos filhos, mesmo que os pais venham a viver do outro lado do mundo, mesmo que você nunca mais fale com seus pais. E eu digo mais, mesmo que você nunca tenha conhecido seus pais, supondo que você tenha sido, né, dado para adoção, né, e você não conheça os seus pais, ainda assim, o laço, o vínculo, né, a conexão sistêmica com seus pais permanece para sempre. Tá? Enquanto você estiver vivo, isso estará vivo em você. O que você precisa trazer de consciência é a seguinte coisa: afastamento não é exclusão. Bota isso na sua cabeça, que isso vai reduzir boa parte da angústia, da mágoa, do sofrimento, né, ou da raiva, de repente, que isso possa ter gerado. Afastamento não significa exclusão. O fato de eu me afastar de alguém, no caso da relação com os pais ou no caso da relação com os filhos, não significa que isso dê o poder, isso gere o poder de excluir o outro da minha vida. Não se exclui filho, não se exclui os pais. Mesmo que se queira, mesmo que se faça coisas terríveis, mesmo que o filho mate o pai ou a mãe, ainda assim ele não consegue excluir o pai e a mãe, porque são extensões dele. Tá? Não há exclusão no caso de pais e filhos. Laços espirituais que unem pais e filhos são eternos. Esse é o primeiro caso. Essa é a primeira resposta para isso. Devo respeitar o afastamento? Bom, respeitar, sim. Você deve respeitar tudo. Você deve respeitar todo ponto de vista. Mas isso não significa que você deva se acomodar. Ruptura, afastamento são sinais de desconexão. São sinais de que algo está desencaixado. Qualquer tipo de ruptura indica um modo não maduro de lidar com problemas. Então, qual é a minha orientação? Busque o modo maduro. Desenvolva o modo maduro. Não considere de que a exclusão seja uma prerrogativa somente do outro. Não parta desse princípio. Ah, meu filho é mau, meu filho agiu errado, meu filho é uma pessoa ingrata e ele se afastou de mim. Se eu entrar nessa postura, eu continuo dentro da postura não madura. A postura madura implica eu saber qual é o meu quinhão. A postura madura significa eu saber qual é a minha participação nisso. E a melhor forma de eu saber qual é a minha participação nisso é eu compreender qual é a minha parte nesse processo de afastamento, qual é a parte do meu comportamento, da minha atitude, da minha postura diante da vida que corroborou para que esse afastamento acontecesse, sair do orgulho, sair da vaidade, né, e partir para a responsabilidade. Em outras palavras, eu preciso crescer espiritualmente, eu preciso melhorar espiritualmente, e eu preciso me transformar espiritualmente. Toda separação, todo afastamento gera uma dor. Todo afastamento de vínculos intrínsecos, como é a questão de pais e filhos, gera uma dor. Se você não tiver contato com essa dor, se para você, não, para mim está tudo bem, tá tranquilo para mim. Então, existe um problema aí, tá? Não pode estar tudo bem, tá? Porque todo afastamento
que chega pelo ressentimento, pelas questões não maduras, gera uma dor e você precisa travar contato com essa dor e você precisa receber o que essa dor está te ensinando e você precisa olhar para si no sentido de transformar algo na sua natureza. E transformando algo na sua natureza, talvez você faça a sua parte na cura desse afastamento. Tá? E isso, é o máximo que você pode fazer, é fazer a sua parte na cura desse afastamento. Então, devo respeitar o afastamento? Respeitar, sim. Se conformar, não. Tá? E me silenciar ou procurar contato, né? Ou seja, silenciar no sentido, né, de se acomodar, não. Você deve encontrar em você o caminho da aproximação, não nele, né? Não no sentido de forçá-lo a se aproximar, mas em você o que pode ser transformado, em você o que pode ser modificado. Devo procurá-lo? Né? A partir do momento em que você começar a se dedicar a um crescimento interior, você se dedicar a fazer alguma coisa no sentido de melhorar como pessoa, como indivíduo, como mulher, né? É uma mulher que me escreve, né? Não como mãe, mas como mulher, como pessoa. Né? No momento em que você começar a melhorar, aí sim você pode dar um passo adiante, aí sim você deve fazer alguma coisa. Mas se você chegar dentro do mesmo estado de espírito, né, que produziu, se você for no mesmo estado de espírito que produziu a ruptura, você for para a tentativa da aproximação, você só vai reforçar os motivos e os argumentos internos do seu filho para o afastamento.